Olá pessoal, meu nome é Adriano, sou estudante de Engenharia Civil e na aula de hoje daremos continuidade ao exercício de dimensionamento de rede coletora de esgoto, assunto da disciplina de Sistemas de Esgotamento Sanitário Pluvial, SESP. Na primeira aula, fizemos todo o cálculo e dimensionamento do trecho de rede, com o diâmetro, declividade e cotas, e na segunda parte, na aula de hoje, faremos as verificações necessárias para o correto dimensionamento desse trecho de rede. O exercício da primeira aula foi de projetar um trecho de rede coletora de esgoto utilizando os seguintes dados. Aí temos o comprimento de trecho de rede, as vazões e as cotas. Na primeira aula, fizemos todo o dimensionamento desse trecho, definindo sua inclinação, diâmetro da tubulação e cotas. E nessa segunda aula, utilizaremos essas informações para as verificações necessárias tanto de velocidade como de tensões. Da aula anterior, encontramos que o diâmetro de projeto foi de 150 mm e a inclinação de projeto foi de 0,01. As vazões também serão utilizadas para essas verificações que faremos nessa aula. A vazão ajusante de início e de final de plano são, respectivamente, 3,05 litros por segundo e 5,28 litros por segundo. Primeiro cálculo, lâmina líquida. A lâmina líquida está relacionada principalmente com a altura da lâmina líquida de esgoto em relação ao tamanho total do próprio diâmetro da tubulação. A lâmina líquida são calculadas com auxílio de uma tabela e com a seguinte equação: Q dividido pela raiz quadrada da inclinação ou declividade do projeto. Com o valor dessa expressão, utilizamos a tabela de dimensionamento para encontrar a lâmina líquida para início e final de plano. A tabela de dimensionamento vai estar disponível para baixar no link nas anotações desse vídeo. E é exatamente igual a essa tabela aqui, onde a gente tem vários valores de Q sobre raiz de I para diferentes tamanhos de diâmetro de tubulação. Tendo um valor de diâmetro e tendo um valor da Q sobre raiz de I, podemos utilizar esse valor aqui no meio da tabela para encontrar o valor de Y sobre D, que está exatamente ao topo. Bem, vamos lá. Para início de plano, temos a vazão, que é QJI, igual a 3,05 litros por segundo, e a inclinação de 0,01. Q sobre a raiz de I vai ser igual a 3,05 vezes 10 a menos 3, lembrando sempre de converter de litros por segundo para metros cúbicos por segundo, e a inclinação é de 0,01 na raiz quadrada. Esse valor vai resultar em 0,0348. De posse de valor de Q sobre a raiz de I e do diâmetro, a gente procura a tabela, o diâmetro que a gente tem, 150 mm ou 0,15 metros, e nessa linha desse diâmetro, a gente procura o valor mais próximo do que a gente calculou. Nesse caso, por coincidência, a gente encontrou exatamente o mesmo valor, 0,0348, que a gente já calculou aqui. Nesse valor, apenas basta subir na coluna para a gente encontrar o valor aqui. Y sobre D é igual a 0,325 para o início de plano. Portanto, a lâmina líquida de início de plano vale Y sobre D é igual a 0,325. Para o final de plano, a vazão a gente tem que é igual a 5,28 litros por segundo. Utilizando a mesma equação, 5,28 vezes 10 a menos 3, conversão para metros cúbicos, dividido pela raiz de 0,01, vai resultar em 0,0528. Da linha equivalente ao diâmetro da nossa tubulação, de 150 mm, encontramos que o valor mais próximo do que a gente calculou foi esse aqui, 0,0513. O valor posterior, 0,0573, está um pouquinho mais adiantado do que o valor anterior, aqui, 0,0513. Portanto, a gente vai utilizar esse valor aqui mais próximo. Na própria coluna, a gente encontra que a lâmina líquida de final de plano vai ser igual a 0,4.
De posse da lâmina líquida, a gente vai calcular a velocidade de escoamento. A velocidade de escoamento no trecho pode ser calculada utilizando um procedimento similar ao cálculo da lâmina líquida. Nesse caso, em vez de Q sobre a raiz de T, a raiz de IP, nós temos aqui o valor da velocidade, V sobre a raiz de IP. O valor dessa expressão é dada pela lâmina líquida, na tabela, assim como já temos a inclinação do trecho, podemos calcular o próprio valor da velocidade. Na própria tabela, a gente já tem os valores correspondentes a V sobre a raiz de I. Utilizando a coluna da lâmina líquida e a linha do diâmetro da tubulação, podemos facilmente encontrar o valor dessa expressão, que vai ser utilizada para o cálculo da própria velocidade. Para o início de plano, temos que o valor da lâmina líquida é y sobre d, que é igual a 0,325. Na coluna equivalente a 0,325, a gente procura o valor do diâmetro correspondente ao espaço de V sobre raiz de I para encontrar esse valor. Nesse caso, para 0,325 de lâmina líquida e 0,15 de diâmetro, a gente encontra que V sobre raiz de I equivale a 6,99 metros por segundo. Portanto, temos que V sobre a raiz de IP é igual a 6,99 metros por segundo. Logo, a velocidade de escoamento do início de plano é só multiplicar a inclinação por esse valor. VI, velocidade de escoamento do início de plano, é igual a 0,01 vezes 6,99, que resulta em 0,699 metros por segundo. O procedimento para o final de plano é exatamente o mesmo, só que nesse caso, o valor da lâmina líquida é equivalente a 0,4. Então, descendo os valores da coluna de equivalente a 0,4 até o espaço de V sobre raiz de I, encontramos que V sobre raiz de I é igual a 7,77. V sobre raiz de I igual a 7,77. Multiplicando esse valor pelo valor da inclinação, a gente encontra a velocidade de escoamento do final de plano, que vale raiz de 0,01 vezes 7,77 igual a 0,777 metros por segundo. Para evitar o desgaste do material da tubulação por efeito de abrasão, além de evitar efeitos de erosão do próprio material na tubulação, tem-se que a velocidade máxima permitida para o final do plano é de 5 metros por segundo. Nenhuma velocidade nas tubulações deve ser maior que esse valor de 5 metros por segundo. Se ocorrer a condição da velocidade máxima for maior que a velocidade de final do plano, deve-se diminuir a velocidade de projeto para que isso não ocorra. O valor da inclinação máxima para essa velocidade pode ser calculado pela seguinte expressão. A inclinação máxima, I máxima, vai ser igual a 4,65 vezes a vazão de final de plano elevado a menos 0,67. Essa vazão tem que estar em litros por segundo. E essa inclinação máxima é útil para o processo de dimensionamento, pois você já vai ter uma noção de que valores superiores a esse número encontrado irão resultar em velocidades de escoamento maiores que 5 metros por segundo, o que, para o dimensionamento, não é recomendável. Raio hidráulico. O cálculo do raio hidráulico segue o mesmo procedimento da velocidade de escoamento, mas a equação é diferente. Nesse caso, a gente tem o raio hidráulico dividido pelo diâmetro da tubulação. Esses valores estão na própria tabela, na sua parte superior, e o procedimento é basicamente o mesmo. Na coluna, temos a linha do raio hidráulico e a coluna da lâmina líquida, e encontramos o valor da expressão raio hidráulico sobre D. Para o início de plano, temos o diâmetro de 150 mm e a lâmina líquida. Y sobre D, 0,325. Na tabela, na coluna equivalente a 0,325 e na linha equivalente a raio hidráulico sobre D, encontramos que seu valor é igual a 0,182. Assim, basta apenas multiplicarmos esse valor aqui, 0,182, pelo diâmetro da tubulação. Raio hidráulico de início de plano vai ser o diâmetro vezes 0,182. 0,150, utilizando o diâmetro sempre em metros, vezes 0,182, equivale a
0,0273 metros. Para o final de plano, o procedimento é o mesmo. Nesse caso, selecionamos a coluna equivalente a 0,4 e encontramos que RH sobre D é igual a 2,14. Assim, o raio hidráulico para o final de plano vale D é igual a 2, D é igual a D vezes 2,14, que é igual a 0,15 vezes 2,14, que é igual a 0,0321 metros. Tensão trativa. A tensão trativa é uma tensão tangencial exercida sobre a parede do conduto pelo líquido escoado. É essa tensão que garante o movimento das partículas depositadas nas tubulações. Partículas essas podendo ser tanto inorgânicas quanto orgânicas. Nesse caso, o escoamento do esgoto vai gerar tensões na parede da tubulação que irão arrastar esses sedimentos. A equação da tensão trativa vale sigma, ou tal, igual a o peso específico do esgoto, γ, que equivale a 10 a quartas newtons por metro cúbico, vezes o raio hidráulico da tubulação, que a gente calculou em metros, vezes I, que é a inclinação da declividade do projeto do trecho. A tensão trativa, tal, ou sigma, vai ser dado em newtons por metro quadrado ou pascal. Para o início de plano, temos que o raio hidráulico vai ser 0,0273 metros e a inclinação é 0,01. Substituindo os valores na equação, temos o γ, 10 a quarta, vezes o raio hidráulico, 0,0273, vezes a inclinação, que resulta em 2,73 Pascal. Do mesmo modo para o final do plano, 10 a quarta vezes 0,0321 vezes 0,01, encontramos 3,21 Pascal. O valor mínimo da tensão trativa para trecho de rede coletor de esgoto é de 1 Pascal. Valores menores que 1 Pascal não irão garantir o movimento dos sedimentos orgânicos e inorgânicos, como já havia explicado anteriormente. No exemplo, ambas as tensões atendem à condição de serem maiores que 1 Pascal, 2,73 e 3,21. Então não há necessidade de rever esses cálculos. Caso encontrassem valor menor, haveria necessidade de ou mudar o diâmetro ou a inclinação para que essa tensão seja superior a 1 Pascal. Velocidade crítica. A velocidade crítica de escoamento representa a velocidade necessária para que ocorra a entrada de ar no meio líquido, formando bolhas e aumentando a lâmina líquida da tubulação, que pode causar danos ao seu material. Nesse caso aqui temos um exemplo da água, mas ocorre o mesmo procedimento para o esgoto. Temos a água aqui, sem nenhuma presença de bolhas, já mais próximo da sua superfície já uma presença bem maior de ar e água, ou já uma mistura, e em sua parte superior temos o ar. Nesse caso, a gente considera esse tipo de escoamento como um escoamento aerado. A velocidade crítica é dada pela seguinte equação. A velocidade crítica, VC, é igual a 6 vezes a raiz quadrada da aceleração da gravidade vezes o raio hidráulico. A aceleração em metros por segundo ao quadrado. Já temos esses valores do raio hidráulico calculados anteriormente, então temos que as velocidades críticas são: para início de plano, raio hidráulico 0,0273 metros, a velocidade crítica de início de plano, 6 vezes 9 raiz quadrada de 9,81 vezes 0,0273, equivale a 3,10 metros por segundo. Já para o final de plano, temos o valor de 3,36 metros por segundo, 9,81 vezes 0,0321. A velocidade crítica influencia diretamente na altura máxima da lâmina líquida na tubulação. Dessa forma, temos que, se a velocidade de escoamento que a gente calculou, VI e VS, for maior que a velocidade crítica, então a lâmina líquida máxima na tabela é de 0,5. Se a velocidade crítica for maior que a velocidade de escoamento, VI e VF, então a lâmina líquida máxima é de 0,75. No exercício, temos o caso de
Opa, isso aqui está ao contrário, mas é velocidade crítica maior que a velocidade de escoamento. Velocidade de escoamento que a gente calculou. Com a velocidade crítica 3,36 metros por segundo maior que 0,777 metros por segundo. A maior lâmina líquida admissível nesse caso seria de 0,75. O que está ok, as lâminas líquidas que a gente encontrou foi 0,325 e 0,4. Verificado todas essas questões e com o detalhamento do trecho de rede da primeira aula, temos que o trecho de rede está totalmente dimensionado e verificado. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima.